Fala pessoal, hoje nós resolveremos essa questão que eu encontrei num livro de matemática elementar que relaciona teoria dos números com equação quadrática. Uma questão bastante interessante. Vamos ao enunciado. Sejam m, n dois números naturais, tais que m e n são ímpares consecutivos e o produto entre eles, ou seja, m vezes n, é 1599. Determine o valor de m mais n, ou seja, determine a soma desses dois números naturais. Como começar a tratar essa questão? Primeiro, nós temos que recordar a lei de formação dos ímpares, que iremos denotar por 2x menos 1, em que x pertence ao conjunto dos números naturais, com exceção do zero, certo? Por que essa lei de formação funciona? Porque à medida que você varia x nos naturais não nulos, ou seja, você faz x começando com 1, 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. O próximo natural, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. O próximo, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, você vai fazendo x variar nos naturais e essa lei de formação vai nos dando os ímpares. Certo? É importante que você já saiba que os ímpares são dados por essa lei de formação. No exercício ele diz que eles são consecutivos, ou seja, eles estão um ao lado do outro aí na série dos ímpares, certo? Por exemplo, se um exemplo, não que seja do exercício, tá? Se por exemplo, é 3, o outro é 5. Um outro exemplo. Se por exemplo, é 7, o outro vai ser o 9. Ou também, no caso eu dei o exemplo do 3, mas poderia ser 1. Ou que no caso do 7, poderia ser 5. É importante entender que ímpares consecutivos são ímpares que estão um ao lado do outro na série dos ímpares, certo? Então, ele diz que eles são ímpares consecutivos. Ora, se um deles chamarmos de 2x menos 1, ou denotar um deles de 2x menos 1, como o consecutivo dele está ao lado dele, então podemos chamar ele de 2x mais 1 menos 1, certo? Por quê? Porque, como eu mostrei, a lei de formação é essa. Você começa a fazer variar os naturais e você começa a obter a série dos ímpares. Se, por exemplo, faço o x ser 1, vai me dar o ímpar 1. Se eu faço ser 2, ou seja, andei uma unidade, eu vou ter o próximo ímpar. É o que aconteceu aqui. Se eu disser que é 2x menos 1, o outro será 2 que multiplica x mais 1, porque eu andei uma unidade na série dos ímpares, certo? Esses são os nossos dois números ímpares. Mas ele diz que o produto entre eles é 1599, certo? Então, se o produto entre eles é 1599, então 2x menos 1, que multiplica 2x mais 1 menos 1 é igual a 1599, certo? Acabamos em uma equação que nós iremos descobrir quem é x, certo? Nós temos uma equação que temos apenas uma incógnita, ou variável, que é x. Dá para descobrir quem é esse número natural x, tá? Porque ele pertence aos naturais. Então, vamos descobrir quem é x. Dois x menos 1. Vou desenvolver primeiro aqui. 2x, 2 que multiplica x mais 1 é 2x mais 2 menos 1 igual a 1599, certo? 2 menos 1 é 1, certo? Então, nós teremos 2x
menos 1 que multiplica 2x mais 1 igual a 1599, certo? Aqui nós temos o produto entre um número real e o oposto dele, certo? Uma propriedade, um produto notável. A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Uma propriedade, uma identidade do produtos notáveis. Dá para aplicar essa propriedade aqui. Então, nós teremos que esse produto será 4x elevado ao quadrado, certo? Que é 2x elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, é igual a 1599. 1 ao quadrado é 1. Então, 4x ao quadrado menos 1 é igual a 1599. Caímos numa equação quadrática que é muito simples de resolver, pessoal. Ou seja, resolvendo ela é 4x ao quadrado, passo 1 somando, fica 1600. Correto? Agora, passo o 4 dividindo, eu terei 1600 dividido por 4, certo? Que nos dará 400. 1600 dividido por 4 é 400. Dá para simplificar para entender. Simplificando por 2. 1600 dividido por 2, 800. 4 dividido por 2, 2. 800 dividido por 2, 400. Estou fazendo um passo a passo, pessoal. É claro que quem já está acostumado a lidar com questões assim, já conseguiria fazer bem rapidamente, já de cabeça. Mas como eu estou fazendo um passo a passo, é prudente que eu faça, tente pelo menos fazer o mais detalhado possível, resolver o mais detalhado possível a questão. Então, que número que elevado ao quadrado é 400? Será 20. A raiz quadrada de 400 é 20, ou seja, x é mais ou menos raiz de 400. X, portanto, é mais ou menos 20. Mas, aqui vemos, nós temos duas soluções, uma positiva ou negativa, mas nós sabemos que x pertence aos naturais, não nulos. Então, portanto, a resposta para o nosso problema tem que ser x igual a 20. Certo? Agora dá para nós encontrarmos quem são os nossos números m e n, mas não dá para fazer, mas não iremos fazer isso. É simples, né? Se 1 é 2x menos 1, eu substituo aqui e dá para descobrir 1. E se o outro é 2 que multiplica x mais 1, eu insiro 20 aqui, calculo isso, dá para descobrir quem é o outro. Mas eu já vou direto. Eu quero descobrir qual é a soma entre eles. A soma entre eles é 2x menos 1, certo? Mais 2 que multiplica x mais 1 menos 1. Desenvolvendo, temos 2x menos 1 mais 2x mais 1 menos 1, certo? Isso será 2x menos 1 mais 2x, certo? Mais 1 menos 1 é 0. Agora eu vou inserir o 20 aqui. 2 vezes 20 menos 1 mais 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. Menos 1 mais 2 vezes 20, 40. Pessoal, na verdade houve um erro de cálculo aqui. Perdão. Aqui é 2, né, pessoal? Perdão. Porque 2 que multiplica x é 2x. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 menos 1 mais 1. Tá? Aqui então fica mais 1. Aqui, portanto, não seria 40, seria 2 vezes 20, que é 40, mais 1, aqui é 41. Pessoal, por favor, me perdoem, tá? Não gosto de rasurar assim, mas infelizmente eu tento ser o mais simples possível nos vídeos, mas às vezes eu fico meio inconfortável com as câmeras, mas creio que vocês vão entender aqui esse erro meu aqui no final.
40 menos 1 é 39. 39 mais 41. Perceba que eu nem somei aqui. Eu tenho essa parcela e essa parcela. Essa parcela diz respeito a um número natural e essa aqui diz respeito ao outro número natural. Nem precisei calcular, tá vendo? Já no final, ele já me deu quem são os números naturais, que são ímpares consecutivos. 39 e 41. Os dois são ímpares consecutivos. Mas queremos a soma deles, né? Ou seja, 39 mais 41. Que chegamos à nossa resposta, que é 80.